Olá, olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu já fiz um vídeo sobre esta matéria, mas decidi fazer outro, com novos grafismos e uma nova forma de apresentar. Vamos falar então de multiplicação e divisão por uma décima, uma centésima e uma milésima. Bora lá aprender! Muito bem, vamos ter então aqui o nosso post-it, onde vamos fixar as nossas regras, e deste lado o nosso quadro preto, para escrever os exemplos. Então, multiplicar por uma décima é o mesmo que dividir por 10. Desloco uma casa decimal para a esquerda. Multiplicar por uma décima é o mesmo que dividir por 10, ou dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por uma décima. Vamos dar um exemplo. Temos então 30,8 vezes uma décima. Se eu tenho a vírgula no zero, ao multiplicar por uma décima, eu desloco uma casa decimal para a esquerda. Então, o que é que acontece à vírgula? Uma casa decimal para a esquerda. O mesmo acontece se eu dividir por 10. 30,8 eu dividi por 10, desloco uma casa decimal para a esquerda. Então, se eu tenho a vírgula no zero, uma casa decimal para a esquerda. Multiplicar por uma centésima é o mesmo que dividir por 100. Desloco duas casas decimais para a esquerda. Então, multiplicar por uma centésima é o mesmo que dividir por 100. Ou dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por uma centésima. Vamos ao exemplo com o mesmo número. (30,8) vezes uma centésima. Quando eu multiplico por uma centésima, eu desloco duas casas decimais para a esquerda. Então, se eu tenho a vírgula no zero, duas casas decimais. Acrescento um zero na casa vazia, do lado esquerdo, e coloco uma vírgula. O mesmo acontece se eu dividir por 100. 30,8 eu dividi por 100. Desloco duas casas decimais para a esquerda. Se eu tenho a vírgula no zero, uma casa, duas casas. Acrescento um zero na casa vazia e coloco a vírgula. Multiplicar por uma milésima é o mesmo que dividir por 1000. Desloco 3 casas decimais para a esquerda. Então, multiplicar por uma milésima é o mesmo que dividir por 1000. Dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por uma milésima. Vamos ao nosso exemplo. 30,8 vezes uma milésima, eu desloco 3 casas decimais para a esquerda. Então, se eu tenho a vírgula no zero, uma, duas, três. Desta vez tenho que acrescentar dois zeros do lado esquerdo, nas casas vazias, e colocar a vírgula no último zero. O mesmo acontece se eu dividir por 1000. 30,8 a dividir por 1000, eu desloco 3 casas decimais para a esquerda, porque eu divido por 1000. Então, se eu tenho a vírgula no zero, uma, duas, três casas decimais para a esquerda. Acrescento dois zeros nas casas vazias e coloco uma vírgula no último zero. Vamos à divisão. Dividir por uma décima é o mesmo que multiplicar por 10. Desloco uma casa decimal para a direita. Dividir por uma décima é o mesmo que multiplicar por 10. Ou multiplicar por 10 é o mesmo que dividir por uma décima. Vamos ao nosso exemplo.
É sempre o mesmo número, como já repararam, para vocês verem as diferenças. Então, 30,8 a dividir por uma décima. Se eu tenho a vírgula no 0, eu desloco uma casa decimal para a direita. Então, uma casa decimal para a direita. Fica a seguir ao 8. Mas, como eu não tenho mais nenhum número à frente do 8, então a vírgula desaparece. Exatamente. O mesmo acontece se eu multiplicar por 10. 30,8 vezes 10. Se eu tenho a vírgula no 0, ando uma casa decimal para a direita. Desloco uma casa decimal para a direita. Então, uma casa decimal para a direita e a vírgula desaparece. Dividir por uma centésima é o mesmo que multiplicar por 100. Desloco duas casas decimais para a direita. Então, dividir por uma centésima é o mesmo que multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é o mesmo que dividir por uma centésima. Vamos ao nosso exemplo. (30,8) a dividir por uma centésima, eu desloco duas casas decimais para a direita. Então, se eu tenho a vírgula no 0, uma casa e duas casas. Acrescento um 0 na casa vazia a seguir ao 8. É verdade, e a vírgula desaparece. O mesmo acontece se eu multiplicar por 100. 30,8 vezes 100, eu ando duas casas decimais para a direita, desloco duas casas decimais para a direita. Então, se eu tenho a vírgula no 0, uma e duas casas, acrescento um 0 na casa vazia a seguir ao 8. Exatamente o mesmo resultado, 3080. Dividir por uma milésima é o mesmo que multiplicar por 1000. Desloco 3 casas decimais para a direita. Dividir por uma milésima é o mesmo que multiplicar por 1000. Ou multiplicar por 1000 é o mesmo que dividir por uma milésima. Exemplo. (30,8) a dividir por uma milésima, desloco 3 casas decimais para a direita. Se eu tenho a vírgula no 0, uma, duas, acrescento um 0, 3, acrescento outro 0 à direita do número, nas casas vazias. O mesmo acontece se eu multiplicar por 1000. 30,8 multiplicar por 1000, ou vezes 1000, e eu desloco 3 casas decimais para a direita. Então, se eu tenho a vírgula no 0, tenho que deslocar 3 casas decimais para a direita. Uma, duas, acrescento um 0, 3, acrescento outro 0. 30.800. Espero que tenham percebido. Beijinhos e abraços.